bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. A OIT alerta para o aumento da informalidade na América Latina. A pandemia de Covid-19 aumentou a pobreza, a desigualdade, o desemprego e a dívida dos países latino-americanos, informa a CEPAL. Cerca de 8,7 milhões de pessoas ainda estão desempregadas nos Estados Unidos. Os sindicatos panamenhos pedem salários decentes e o fim da corrupção no país. E a OIT alerta para o aumento da informalidade na América Latina. No marco da 11ª Conferência Interamericana de Ministros do Trabalho, a OIT destacou a necessidade de buscar uma recuperação inclusiva e sustentável para enfrentar a crise que tem deixado um legado de alto desemprego e o aumento da informalidade na América Latina e no Caribe. Na sessão de abertura da conferência realizada na Argentina, o diretor-geral da OIT, Guy Ryder, lembrou que já se passaram 18 meses dramáticos desde a crise provocada pela pandemia. O diretor-geral da OIT destacou que, embora haja sinais de reativação das economias da região, será necessário refletir sobre os rumos que a recuperação do emprego está tomando. Segundo ele, muitos dos empregos perdidos ainda não foram recuperados, e há uma alta taxa de desemprego regional de 11%. A pandemia gerou um aumento acentuado da pobreza e da informalidade e uma ampliação das desigualdades em todo o mundo, expondo brutalmente as desigualdades e vulnerabilidades já existentes. Diante desse cenário, ele afirmou que o objetivo deve ser caminhar para uma recuperação que seja inclusiva e sustentável. E a pandemia de Covid-19 aumentou a pobreza, o desemprego e a dívida dos países latino-americanos, informa a CEPAL. A pandemia prejudicou o financiamento e ampliou as fragilidades estruturais dos sistemas de saúde da América Latina e do Caribe, região que já estava passando por uma desaceleração, segundo a secretária executiva da CEPAL, Alicia Bárcena. Temos o paradoxo da recuperação, porque embora haja um crescimento muito importante em 2021, não podemos alcançar um investimento sustentável, inclusivo e transformador, disse ela durante o Fórum Global para a América Latina e Caribe. Para Bárcena, a palavra-chave agora para a América Latina é investimento, que deve ser em igualdade e sustentabilidade. A secretária da CEPAL também destacou a desigualdade nos processos de vacinação. Nossa região vive um grande descontentamento social por conta da incerteza e do medo, disse Bárcena. Entre 2014 e 2019, a região não cresceu além de 0,3% e continua sofrendo de problemas estruturais muito graves, como o baixo investimento, a pouca produtividade, a informalidade, a pobreza e a desigualdade. E a CSA realizou as reuniões preparatórias para a primeira Conferência Continental de Comunicação Sindical. A CSA realizou nas últimas semanas as atividades preparatórias para a primeira Conferência Continental de Comunicação Sindical. Foram realizadas 5 reuniões, com a participação de representantes de mais de 20 países. Os debates preparatórios da Conferência de Comunicação foram divididos por sub-regiões. O primeiro correspondeu ao Cone Sul e o segundo à região andina. O terceiro encontro contou com representantes dos países da América Central, México e República Dominicana. Também foram realizadas reuniões preparatórias com as mulheres trabalhadoras e jovens trabalhadores das Américas. Durante as atividades, foi apresentado um documento base para nortear os debates e os diálogos no marco da Conferência Continental de Comunicação Sindical. O 4º Congresso da CSA, realizado no início deste ano, reafirmou a importância do fortalecimento da comunicação, destacando-a como uma ferramenta de grande valor no campo sindical para o combate ao modelo hegemônico de comunicação, que constrói preconceitos e estigmatiza os movimentos organizados da classe trabalhadora. A Conferência Continental de Comunicação Sindical será realizada entre os dias 27 e
e 29 de outubro. 8,7 milhões de pessoas ainda estão sem emprego nos Estados Unidos. Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos aumentaram novamente na semana passada, embora tenham permanecido perto do nível mais baixo durante a pandemia, informou o Departamento Nacional do Trabalho. Um total de 350 mil desempregados solicitou o benefício, um aumento de 16 mil em relação à semana anterior. Foi o segundo aumento semanal consecutivo. Mesmo assim, os números do último mês estão entre os mais baixos desde o início da pandemia em março de 2020, embora permaneçam acima da média. Os pedidos de seguro-desemprego diminuíram progressivamente. Cerca de 8,7 milhões de pessoas ainda estão desempregadas nos Estados Unidos e há cerca de 11 milhões de empregos disponíveis. Mais de 3 mil médicos do Sindicato Nacional dos Médicos do Paraguai iniciaram uma greve por jornadas decentes de trabalho e salários iguais. Essa e outras notícias no próximo bloco. Cerca de 3.800 médicos que pertencem ao Sindicato Nacional dos Médicos do Paraguai iniciaram uma greve a partir desta terça-feira, 28 de setembro, exigindo jornada de trabalho igual e remuneração igual para todos os profissionais. A multinacional de aluguel de automóveis Hertz executará um despedimento coletivo na Espanha que afetará 92 funcionários, 23% de uma força de trabalho que atualmente soma 399 trabalhadores. Na Argentina, a Confederação Geral dos Trabalhadores, a Câmara Argentina da Construção e a União Industrial lançaram um Conselho de Políticas de Infraestrutura. A iniciativa visa desenvolver estratégias de infraestrutura com uma perspectiva de longo prazo e promover novos investimentos na área, aprofundando a aproximação de dirigentes sindicais e representantes do setor privado. Os transportadores de carga terrestre do Panamá suspenderam uma greve após atingirem sua meta de que as transportadoras transnacionais evitassem participar da movimentação de contêineres no mercado local. E no Panamá, os sindicatos exigem um salário digno e o fim da corrupção no país. Sindicatos e militantes de movimentos sociais protestaram em frente ao Parlamento do Panamá, em repúdio a uma reforma eleitoral e para exigir salários dignos no país, duramente atingido pelo desemprego e pela informalidade, em meio à crise gerada pela pandemia. O ato ocorreu após a ministra do Trabalho, Doris Zapata, ter manifestado que não existe ambiente favorável para aumentar o salário mínimo, que deverá ser revisto em 2021 de acordo com a legislação em vigor. A crise derivada da pandemia aumentou o desemprego de 7,1% para 18,5% em setembro de 2020 e a informalidade para mais de 52%. No Panamá, a última revisão do salário mínimo ocorreu em dezembro de 2019, quando o atual governo do presidente Laurentino Cortiço decretou um aumento médio de 3,3%. Juntamente ao anúncio da ministra do Trabalho, o Parlamento do Panamá tenta modificar um projeto de reforma eleitoral, gerando uma onda de críticas e uma grande mobilização, exigindo a revogação do mesmo. E o ministro da Previdência Social da Espanha propôs o trabalho até os 75 anos de idade. O ministro da Seguridade Social da Espanha, José Luis Escrivá, tem sido duramente criticado por uma declaração sobre a necessidade de uma mudança cultural para que os trabalhadores se acostumem a trabalhar até os 75 anos de idade, como ocorre em outros países europeus. O ministro explicou numa entrevista que o mercado de trabalho espanhol representa uma anomalia europeia, devido ao baixo volume de pessoas que continuam ativas depois dos 55 anos de idade. Nessas idades, por questões demográficas e de qualidade de vida, dá para trabalhar mais, argumentou o ministro. Suas declarações provocaram rejeição imediata dos principais sindicatos do país.
O secretário-geral da UGT, Pepe Álvares, descreveu as palavras do ministro como um disparate absoluto. É uma falta de respeito pelas pessoas que trabalham há 30, 40 ou 45 anos, destacou Álvares. Episódios de discriminação de imigrantes no Chile causa preocupação. Uma manifestação contra a imigração ilegal realizada em Iquique, no norte do Chile, terminou com incidentes de violência contra estrangeiros que estão na cidade esperando para regularizar a sua situação. Com bandeiras e cartazes, cerca de 5.000 pessoas, segundo fontes policiais, expressaram seu repúdio à onda migratória no norte do país, principalmente de imigrantes venezuelanos. A marcha, que passou pelo centro da cidade, terminou com o incêndio das barracas que os imigrantes utilizam para dormir, em praças e praias, o que tem sido denunciado como ataque xenófobo. Até o momento, cerca de 3.000 pessoas estão detidas em Iquique, a maioria delas após ter entrado no Chile por passagens de fronteira não autorizadas. E na Bolívia, a reciclagem se torna o sustento de comunidades, gerando emprego e renda. Química, inovação e cuidado com o meio ambiente são a paixão da boliviana Silveira Cutipa, profissional aimará que recicla o óleo de frituras para fazer sabonetes artesanais, em um empreendimento que também valoriza o uso de plantas tradicionais e medicinais. Segundo ela, seu objetivo pessoal e profissional é ajudar a reduzir a poluição e preservar o meio ambiente, que é a Casa Grande e a Pachamama. Além da reciclagem, Cutipa também fabrica sabonetes cosméticos com produtos da Amazônia boliviana, como cupuaçu, manteiga de cacau e óleos de coco. Ela ressalta que ainda há muito desconhecimento sobre as boas práticas de destinação temporária e final dos óleos domésticos de fritura, que costumam ser jogados no ralo ou derramados no solo, gerando contaminação. Ela mostra qual é o método de preparo do óleo para o seu devido aproveitamento. 1 litro de óleo polui 1.000 litros de água. Tem um impacto ambiental significativo na poluição da água, alertou. Cutipa sonha em ter uma grande empresa e comercializar os seus produtos em todo o país, além de participar de treinamentos voltados especialmente para jovens aimarás que desejam iniciar um negócio. E a cultura ancestral dos povos indígenas da Colômbia busca um reconhecimento como patrimônio da humanidade. A Colômbia iniciou nesta semana o processo para incluir o sistema de conhecimento ancestral dos povos indígenas, que vivem na Serra Nevada de Santa Marta, para entrar na lista de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade da Unesco. Para a inscrição, foi realizado um ato espiritual na cidade de Santa Marta, no qual participaram representantes de comunidades indígenas, autoridades locais e nacionais. Com esta candidatura, a Colômbia avança no seu compromisso de reforçar os mecanismos que permitem preservar esta manifestação cultural, levada adiante durante séculos pelos guardiões da Serra Nevada, considerada o coração do mundo e designada pela Unesco desde 1974 como reserva da biosfera. A iniciativa também visa a melhoria de qualidade de vida dos mais de 200.000 habitantes da Serra, bem como a promoção do patrimônio cultural e material como forma valiosa de compreensão do território e cuidado com o meio ambiente. E a falta de preservação da Amazônia também gera impactos econômicos para o Brasil. O Brasil possui a maior floresta tropical do planeta e poderia, inclusive, gerir um mercado de crédito de carbono com atividades de reflorestamento e conservação de biomas. Projetos que poderiam gerar até 24 milhões de dólares por ano, segundo um estudo realizado pelo Instituto Escolhas. A ideia de transformar as atuais concessões florestais em um modelo de extração sustentável de madeira poderia promover atividades adicionais, como o ecoturismo, a exploração sustentável de frutas e plantas medicinais típicas da Amazônia, ou ainda realizar atividades de pesquisa no bioma. Essas atividades permitiriam gerar créditos de carbono para a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal,
tema em que países latino-americanos como Peru, Colômbia e México estão bastante avançados e em que o Brasil poderia avançar. E eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.